só pode ser brincadeira com o torcedor vascaíno. O que estão fazendo com o Vasco da Gama neste Campeonato Brasileiro é algo que beira o absurdo. A CBF parece determinada a testar a paciência do Cruzmaltino, e agora, para o jogo de amanhã contra o Botafogo, definiu Bruno Arleu de Araújo como o árbitro da partida. E aí, meu amigo, já dá para imaginar o que vem pela frente. O torcedor do Vasco precisa se preparar, porque quando o nome de Bruno Arleu aparece, é sinal de polêmica, é sinal de confusão. O cara conseguiu colecionar mais reclamações e erros neste ano de 2025 do que qualquer outro árbitro do país. É impressionante. Mas antes de mergulhar de cabeça nesse assunto da arbitragem e nesse clima tenso que vem se formando para o clássico, tem uma história que está incomodando demais quem acompanha o dia a dia do clube. É a situação do Lincoln, jogador formado em São Januário, cria da base, capitão do time sub-20, garoto de talento que sempre foi visto como uma das promessas mais sólidas do Vasco nos últimos tempos. O Lincoln chegou ao clube lá em 2016, ainda um adolescente de 16 anos, cheio de sonho, carregando o orgulho de vestir uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro. E durante todos esses anos, o menino honrou a camisa. Ganhou títulos na base, levantou o troféu de campeonato carioca sub-17, sub-20, foi campeão da Copa Atlântico, da Recopa, da Taça Guanabara de base, sempre sendo destaque, mais do que isso, líder dentro de campo. Tanto que o Vasco não teve dúvidas em entregar a ele a braçadeira de capitão. O garoto cresceu dentro de São Januário, amadureceu vestindo o manto cruzmaltino e, quando chegou a hora, subiu para o time profissional. Parecia que estava começando ali uma história bonita, daquelas que o torcedor adora ver, com o menino da base brilhando entre os grandes. Só que o futebol, às vezes, é cruel. Mesmo com a confiança da diretoria e com um novo contrato assinado em 2023, o Lincoln não conseguiu se firmar no elenco principal. Não teve sequência, não teve chances reais de mostrar o futebol que sempre demonstrou nas categorias de base. E o que o clube fez? Emprestou o garoto ao Volta Redonda, acreditando que ele teria mais espaço, mais minutos, mais liberdade para crescer. Só que o resultado foi completamente o oposto. Desde que chegou ao Volta Redonda, lá no início de agosto, o Lincoln simplesmente não jogou. Nem relacionado para os jogos. Nada. Está completamente esquecido. E o mais revoltante é que o Volta Redonda está praticamente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ou seja, um time que não consegue reagir dentro da competição tem no elenco um jogador promissor, com talento reconhecido, e mesmo assim o deixa de lado, sem dar sequer uma oportunidade. É uma situação que não dá para entender. É impossível não comparar. Poucos meses atrás o Lincoln estava marcando gol no Beira-Rio, enfrentando o Internacional com a camisa do Vasco. Agora, está parado, vendo o tempo passar, em um time que luta desesperadamente para não cair. É duro para qualquer torcedor aceitar isso. Um menino que sempre representou o espírito vascaíno, que se destacou desde os tempos da base, hoje é ignorado em um clube de menor expressão. Dá um aperto no peito, dá aquela sensação de injustiça, de que o futebol nem sempre recompensa quem batalha. O contrato do Lincoln com o Vasco vai até o fim do ano que vem. Ou seja, ainda há tempo para ele recuperar o brilho, retomar o bom futebol e voltar a vestir a camisa cruzmaltina com a mesma garra de sempre. E é isso que todo vascaíno deseja, ver o garoto de volta, confiante, sorrindo, fazendo o que sabe melhor, que é jogar bola. O torcedor quer que ele vire essa chave, que reencontre o caminho. Porque quem acompanhou a trajetória dele sabe que talento não falta. O que está faltando é oportunidade e talvez um pouco de sorte. Mas, saindo dessa questão do Lincoln e voltando ao que promete ser o grande assunto da semana, é impossível ignorar a arbitragem. Amanhã tem clássico, Vasco e Botafogo, e a CBF decidiu escalar justamente Bruno Arleu de Araújo, o árbitro que mais se envolveu em confusões neste campeonato brasileiro. É inacreditável. É como se a entidade quisesse provocar o torcedor do Vasco. A cada rodada, o time sofre com decisões questionáveis, com lances duvidosos que, coincidentemente, quase nunca favorecem o cruzmaltino. E agora, em um jogo tão importante, eles colocam um homem que virou símbolo de erro em 2025.
Para se ter ideia, este já é o 7º erro grave atribuído a Bruno Arleu só neste Brasileirão. 7. É muita coisa. A primeira polêmica veio logo na segunda rodada, naquele jogo entre Palmeiras e Sport, lá na Ilha do Retiro. Aos 44 minutos do segundo tempo, ele marcou um pênalti inexistente no Rafael Veiga. O VAR chamou, ele olhou, reviu as imagens e manteve a penalidade. O que mais surpreende é que, mesmo depois de tantos erros, ele continua sendo escalado para jogos grandes. Depois teve mais confusão na 7ª rodada, em Grêmio e Santos. O defensor do Santos atingiu nitidamente o atacante gremista, e o árbitro mandou seguir. O VAR não interferiu. Pênalti claríssimo ignorado. Na 10ª rodada, outro absurdo, agora em uma partida entre Grêmio e Bahia. Um lance inventado, um pênalti inexistente marcado, e ele insistiu na decisão mesmo com a recomendação da cabine para revisar. E a sequência de falhas segue longa. 13ª rodada, Corinthians e Red Bull Bragantino. O atacante do Bragantino se joga antes do contato, e mesmo assim Arleu dá o pênalti. Mais adiante, erro em São Paulo e Vitória, outro em Mirassol e Cruzeiro, e mais recentemente em Santos e Atlético Mineiro, quando ignorou um pênalti claro em cima do Neymar. São 7 erros graves, 7 momentos em que ele interferiu diretamente no resultado de um jogo. É o tipo de coisa que destrói a credibilidade do campeonato. E o torcedor vascaíno, que já anda com o coração na mão por causa da situação do time, vai ter que encarar um clássico com esse histórico no apito. É pedir para sofrer. E para piorar, o Bruno Arleu ainda foi afastado pela própria CBF no início do campeonato, depois de uma atuação desastrosa naquele mesmo Sport e Palmeiras. Sim, afastado por desempenho ruim. E mesmo assim, agora volta justamente para um jogo do Vasco. É inacreditável. Parece provocação. O torcedor olha para isso e não entende. Como um árbitro afastado por erros, contestado em quase todas as rodadas em que apitou, é escalado para um clássico de tamanha importância? O vascaíno está cansado de lutar contra tudo e contra todos. Dentro de campo, o time briga, tenta reagir, mas fora dele, é como se houvesse um muro invisível. Cada rodada é um novo obstáculo. E quando se vê o nome de Bruno Arleu designado para apitar um jogo do Vasco, é impossível não sentir aquele arrepio. É um sinal de alerta. É o tipo de notícia que faz o torcedor preparar o coração, o calmante e o controle remoto. Porque, sinceramente, ninguém aguenta mais ver o clube sendo prejudicado. E o mais revoltante é que, enquanto o Vasco sofre com essas situações, outros clubes parecem ter uma espécie de proteção. O torcedor vascaíno olha para os bastidores do futebol e vê o desequilíbrio escancarado. Decisões que favorecem sempre os mesmos, enquanto o Vasco é deixado para o lado. O que aconteceu na última rodada em São Januário é o reflexo disso. Um pênalti marcado contra o time no último minuto do primeiro tempo. Tudo bem, o lance até pode ser interpretado como falta, mas o que irrita é a coerência inexistente. Lances idênticos, às vezes até mais claros, acontecem contra o Vasco e nada é marcado. O VAR nem chama. É essa falta de critério que faz o torcedor se sentir perseguido. E agora, com Bruno Arleu escalado, o sentimento é de desconfiança total. O clima vai ser tenso no Newton Santos. O torcedor sabe que não vai ser só o Botafogo do outro lado, vai ter que lutar também contra a arbitragem. E isso é o que mais revolta. O futebol devia ser decidido na bola, com igualdade, com justiça. Mas a sensação que fica é que o Vasco joga em desvantagem. O torcedor vascaíno acorda, respira o clube todos os dias, acompanha cada treino, cada notícia, cada bastidor, e o mínimo que ele merece é respeito. Mas quando decisões como essa são tomadas, fica claro que o respeito está em falta. E a pergunta que não quer calar é: até quando? Até quando o Vasco vai precisar enfrentar o adversário e o apito ao mesmo tempo? Até quando o torcedor vai precisar se preparar emocionalmente para o que pode acontecer dentro de campo? O sentimento é de indignação, de revolta, de cansaço, mas também de resistência. Porque o vascaíno é isso, não desiste nunca.
Mesmo sabendo que o caminho é mais difícil, ele continua acreditando. Amanhã, no clássico, vai estar lá, torcendo, vibrando, e esperando que, dessa vez, o futebol fale mais alto do que qualquer erro de arbitragem. Porque o Vasco, com todos os seus problemas, com todas as dificuldades, ainda é gigante. E o torcedor merece ver o clube jogando em igualdade de condições, sem precisar rezar para o árbitro não ser o protagonista. E se o torcedor vascaíno já estava indignado com a arbitragem, o que vem acontecendo fora das quatro linhas é ainda mais revoltante. O clima no futebol brasileiro está completamente contaminado por decisões estranhas, julgamentos que demoram, punições que desaparecem e uma sensação constante de favorecimento a determinados clubes. E o caso mais escancarado de todos é o de Bruno Henrique, do Flamengo. O atacante foi condenado por envolvimento em esquema de apostas, recebeu uma punição clara, 12 partidas de suspensão, mas continua entrando em campo como se nada tivesse acontecido, marcando gols e sendo decisivo nas partidas. É inacreditável o que o STJD tem feito com esse caso. Enquanto vários atletas de outros clubes que se envolveram em situações parecidas foram punidos com rigor e ficaram afastados, o Bruno Henrique, mesmo com a condenação já definida, conseguiu uma liminar que o mantém jogando. E o Flamengo, claro, soube se mover rápido para garantir que ele continuasse atuando. No último sábado, no Maracanã, o cara simplesmente entrou, jogou, marcou 2 gols e saiu aplaudido. Isso em pleno momento em que o tribunal deveria ter julgado o recurso e colocado um ponto final na história. O julgamento foi adiado mais uma vez, empurrado com a barriga, e o jogador segue livre, leve e solto, ajudando o time a conquistar pontos preciosos no Brasileirão. Agora me diga, torcedor, que mensagem isso passa para o futebol brasileiro? O que o STJD está dizendo para os outros atletas que erraram e foram afastados? Que alguns podem tudo. Que basta ter a camisa certa para escapar das regras. É revoltante. E não é papo de rivalidade, não. É questão de justiça. É o mínimo que se espera de quem comanda o esporte no país. O tribunal não pode virar um instrumento de conveniência, onde uns sofrem punições severas e outros simplesmente seguem jogando como se nada tivesse acontecido. E é por isso que a indignação é geral. Jornalistas, comentaristas, ex-jogadores, até quem costuma evitar polêmica já começou a se manifestar. Quando até profissionais ligados ao Flamengo admitem que há algo de errado, é sinal de que o caso passou do limite. A hipocrisia está escancarada. Tem gente que vive dizendo que é contra apostas, que quer moralizar o futebol, mas fecha os olhos quando o problema está dentro do próprio clube. É um silêncio ensurdecedor. E o que mais impressiona é o efeito suspensivo que parece não ter fim. O tal efeito suspensivo deveria durar um jogo, 2 no máximo, até que o tribunal julgasse o recurso. Mas no caso de Bruno Henrique, a história está se arrastando por semanas. Já virou piada. O cara foi condenado, tem a pena definida, mas segue jogando, marcando, sendo elogiado. E o julgamento? Nada. Adiado de novo. A desculpa da vez é que o Rio de Janeiro teve problemas, que a sessão foi cancelada, que o calendário é apertado. Tudo conversa fiada. O torcedor vê o que está acontecendo e percebe que há um tratamento diferente. Enquanto isso, o Vasco e outros clubes vivem sendo prejudicados por decisões de arbitragem, por punições pesadas, por julgamentos rápidos e sem direito de defesa. É sempre o mesmo roteiro. Quando é contra o Vasco, tudo é imediato. Quando é a favor do Flamengo, tudo é empurrado para depois. E esse depois nunca chega. É um sistema que perdeu o equilíbrio e a credibilidade. O torcedor já não confia mais em nada. O futebol brasileiro virou uma novela onde a justiça tem um lado. O mais triste é ver como a mídia, em grande parte, trata o assunto com luvas de pelica. Quando o caso estoura em outro clube, é manchete, é debate, é pressão, é escândalo. Quando envolve o Flamengo, parece que o tema precisa ser tratado com cuidado, como se houvesse medo de contrariar alguém. É o famoso 2 pesos e 2 medidas que o torcedor cansou de ver. Se fosse um jogador do Corinthians, do Grêmio, do Vasco ou até do São Paulo, já estaria afastado, execrado, com a carreira manchada. Mas como é o Bruno Henrique,
o caso vira uma confusão burocrática sem fim. E o mais irônico é ver o técnico Felipe Luiz, que agora comanda o Flamengo, dando entrevistas e falando sobre o perigo das apostas, sobre o quanto isso ameaça o esporte. Tudo bonito no discurso, mas o time dele continua escalando um jogador condenado exatamente por envolvimento com apostas. É uma contradição gigantesca, quase cômica se não fosse trágica. É como se o futebol brasileiro tivesse perdido completamente a noção do que é certo e errado. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A maior bomba do mercado da bola pode estar prestes a explodir no futebol brasileiro. Rumores intensos nos bastidores dão conta de que Gerson, um dos nomes mais cobiçados do país nos últimos anos, teria assinado um pré-contrato com o Vasco da Gama. A notícia, que circula entre jornalistas e insiders do futebol carioca, ainda não foi confirmada oficialmente pelo clube ou pelo jogador, mas já provoca uma verdadeira comoção entre torcedores e rivais. A movimentação seria estratégica. O Vasco, que nos últimos anos vem tentando se reerguer e voltar aos tempos de glória, poderia dar um golpe de mestre se realmente conseguir concretizar a chegada de Gerson. A expectativa é de que a assinatura oficial do contrato aconteça nos próximos meses, mas a simples possibilidade já acende um debate fervoroso entre especialistas, ex-jogadores e torcedores. Seria este o início de uma nova era para o clube cruzmaltino? Ou apenas mais um boato para movimentar a mídia e inflamar o coração da torcida? Segundo fontes próximas ao jogador, a decisão teria sido tomada após conversas intensas sobre projeto esportivo, visibilidade e planos de carreira. Gerson, que já passou por grandes clubes e mostrou talento em diversos momentos de sua trajetória, teria visto no Vasco uma oportunidade única de protagonismo e de reconectar-se com o futebol brasileiro em grande estilo. Enquanto isso, redes sociais fervem com torcedores vascaínos divididos entre a incredulidade e o entusiasmo. Algumas postagens chegam a comparar a possível contratação com verdadeiros marcos históricos do clube, lembrando das chegadas de ídolos que mudaram a história do time. Por outro lado, críticos alertam para cautela. Pré-contratos nem sempre se transformam em contratos definitivos, e o mercado é conhecido por suas reviravoltas inesperadas. A imprensa esportiva nacional já começou a especular sobre detalhes financeiros, salário, possíveis incentivos e o impacto que Gerson poderia ter na equipe, tanto dentro quanto fora de campo. Caso a negociação se concretize, a pressão será enorme, mas a visibilidade que traria ao clube seria inquestionável. Enquanto o Vasco mantém silêncio estratégico, os rumores só aumentam a ansiedade dos torcedores e prometem movimentar o mercado da bola nas próximas semanas. Uma coisa é certa, se Gerson realmente desembarcar no Cruzmaltino, ninguém vai esquecer deste momento tão cedo. O que antes era apenas um sonho, agora pode se tornar realidade, e a maior bomba do futebol brasileiro estaria prestes a estourar no coração da torcida vascaína. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.